Boa noite, sejam bem-vindos. Gostoso estar encontrando tantos rostos conhecidos e tantos ainda para conhecer. Delícia. Estou vendo muita gente chegando ainda. Muito bom estar com vocês aqui nessa live. Oiê. Oi, obrigada quem estava esperando na salinha antes, a gente não dava para abrir antes, então desculpa quem precisou esperar e obrigada por ter esperado. Boa noite a todo mundo. Primeira coisa, assim, de verdade, é dizer o quanto eu estou feliz de receber todos vocês nessa casa que é o Midrash. Para mim é uma segunda casa, com certeza. Que delícia, se a gente pode dizer que se existe alguma coisa boa nesses tempos horrorosos de estarmos em casa e estarmos em pandemia, pelo menos essa possibilidade de estarmos de diversos lugares do país, pelo menos, juntos ao mesmo tempo, conectados, e podermos estar fazendo um evento no Midrash, no Rio de Janeiro, junto com a Suzana aqui em São Paulo, eu aqui em São Paulo, fazendo comunidades Maringá, Recife, né, todo mundo junto, um lado que a gente aproveita, pelo menos, se não pode dizer que é bom, pelo menos não é ruim. Então, primeira essa introdução. Obrigada ao Midrash também, com certeza, e os organizadores de nos receber e nos oferecer essa casa também, para que a gente possa conversar sobre os assuntos que a gente gosta, os assuntos que nos interessam, ouvir as pessoas que preparam e que estudaram a vida toda para conversar com a gente seus assuntos preferidos. E esse ciclo que a gente vai começar hoje é sobre o feminino e o sagrado. O Midrash está com uma programação que eu estou dizendo, eu estou acompanhando vários ciclos deles, estão todos sensacionais. Esse do feminino e o sagrado que a gente está propondo começa hoje com a Suzana. Depois a gente tem a Rabina Sandra Kochman, que é conhecida de vários de vocês, também vai falar sobre hoje, como estaria a situação da mulher na sociedade israelense, principalmente no aspecto religioso, que a gente vai falar na segunda-feira, dia 22, e depois no mês que vem, depois de Pesach, né, a gente vai ter a Rabina Linda Modskin, que é uma soferet, também igual a mim, uma colega, uma amiga minha, e ela tem um projeto que ela está fazendo uma Torá do princípio ao fim. Quando eu falo do princípio ao fim, não é apenas escrevendo uma Torá, ela prepara o pergaminho, ela pega a pele que ela recebe doação de caça. Então, ela pega em Saratoga, onde ela mora, ela pega a pele, ela prepara a pena, ela prepara a tinta, ela costura, ela alinha, ela faz todo o processo junto com a comunidade dela, com os alunos, e ela já está 15 anos escrevendo um único Sefer de Torá. Então, é uma história interessante, comunitária, como uma Torá pode ser, além de um texto, um projeto de construção de comunidade. Ela vai falar para a gente desse projeto. Então, é um ciclo que fala do papel de mulheres em vários aspectos, em vários momentos. E, claro, quando a gente fala de mulher, a gente quer começar por Eva. E eu pensei, até porque eu gosto sempre de ouvir a Suzana falar. Para quem ainda não conhece a Suzana, ela é professora, docente, pesquisadora na USP, na área de estudos bíblicos. Ela fez os estudos na Universidade de Jerusalém e Tel Aviv, e ela é autora de 2 livros. Um dos livros que é sensacional para mim respondeu várias perguntas, era uma das inquietações que sempre aparece em várias das minhas interações com os alunos, a pergunta sobre a esterilidade das matriarcas e de várias mulheres na Bíblia.
o outro é a Via Maris, textos e contextos da Bíblia hebraica. Claro que a Suzana está aqui, ela pode complementar também, se ela quiser alguma coisa que eu não tenha falado, ela pode se apresentar o que mais que ela gosta. Eu sei que ela tem uma gata, que estava agora na sala dela, e o que eu muito gosto de ouvir falar, que eu acho que assim, sempre que nós estudamos, ouvimos sobre personagens femininas, matriarcas na Bíblia, dá para a gente estudar sobre vários aspectos. Eu não sou daquelas que acho que homens não sabem falar de mulheres e que só mulheres são feministas. Eu não partilho disso. Eu acho que homens têm, sim, muitas vezes sensibilidades muito apuradas para questões do feminino e feministas, e acho que mulheres podem ter questões muito sensíveis, apuradas para falar de questões do masculino e de masculinidade, mas eu gosto quando eu ouço a Suzana falar dos personagens femininos, porque ela sempre traz uma poesia, ela sempre traz um olhar muito feminino e muito bonito dessas mulheres, e um outro olhar, né? Um olhar, enfim, que está no texto, sempre em cima do texto, mas um olhar de poesia desse texto. Então, eu quero compartilhar com vocês todos. Obrigada por estarem aqui nessa conversa essa noite. Suzana, com você. Obrigada, nossa, obrigada, Rachel, por essa apresentação. É um privilégio ter você como leitora, isso, dessas coisas que não têm preço. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Centro Cultural Midrash pelo convite e a honra de abrir esse ciclo de debates, de estudos, de leitura. O tema é um tema muito importante. Quando a gente fala feminino e sagrado, muita gente não faz a correlação. Quando a gente fala feminino e demônio, muita gente faz imediatamente a correlação. O demônio e o sagrado não são tão assim excludentes, eu não vou falar disso, mas é uma oportunidade, na minha opinião, de congregar pessoas de diversos lugares. Talvez se a gente tivesse fisicamente, isso não poderia estar acontecendo. Então, não deixa de ser uma oportunidade. E eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer com vocês alguma coisa bem didática. Eu sei, vou tentar ser menos didática, mas fazermos o texto bíblico vir à tona, fazermos uma leitura conjunta do texto bíblico. Nós sabemos muitas histórias sobre Eva, por exemplo, sobre o paraíso, sobre a serpente. Todo mundo já ouviu falar dessa história, mas quantos de nós nos debruçamos sobre o texto original e lemos o que está escrito no texto? Muitos poucos. Eu estudei minha vida inteira em colégio israelita, em Recife, e sempre aprendi as histórias e só fui ler as histórias quando estava em Israel, na universidade. E me surpreendi com a enorme liberdade, com a enorme ambiguidade que está, como essas histórias são contadas. Então, eu acho que é até uma espécie de resgate, né, da história original. Quando a gente fala em história, aqui, nesse caso, a gente vai tratar de um mito. O que é um mito? Um mito, o termo mitos quer dizer história, mas é uma história, uma narrativa que extrapola a sua contingência contextual, a sua contingência temporal, e que adereça geração após geração as mesmas perguntas que inquietam a humanidade, perguntas essenciais.
quem somos, para onde vamos, de onde viemos. O mito do paraíso, ou o mito sobre Eva, é um mito diferente de outros mitos, porque está incluído no cânone, no primeiro livro da Bíblia hebraica, que, segundo a tradição cristã, judaica, islâmica, contém a palavra de Deus. Então, isso confere a esse mito o seu caráter sacralizado, o caráter de revelação e de verdade religiosa. Mas, como toda história, essa história também enseja novas histórias. E uma segunda, uma terceira, uma quarta, assim, num processo ilimitado. Sob esse amontoado de comentários, de glosas, de notas, perde-se de vista a história primária. Não é que ela desapareça ou se apague, é que nós perdemos a capacidade de distinguir a história dentre todo esse amontoado de outras histórias. Então, há muitas Evas. A minha sensação é que essa Eva primária do texto bíblico, ela está submersa ou até sufocada por todas as outras Evas. O que eu convido vocês hoje é trazer à tona essa Eva e avaliarmos a possibilidade de o texto bíblico falar em seus próprios termos. Para isso, nós precisamos nos deter sobre alguns termos do hebraico. Na Bíblia hebraica, linguagem não é um invólucro transparente, não é um adorno estético, mas é parte essencial da dinâmica do que é narrado. Agora, a palavra bíblica, a palavra hebraica e em outras línguas semitas, ela é naturalmente polissêmica, ou seja, há vários sentidos entrelaçados. Então, isso confere à palavra bíblica uma ambiguidade intrínseca. Essa ambiguidade não é contemplada nas traduções. Quando nós lemos em hebraico essas histórias originárias, nos é permitido aprender um aspecto polêmico, mas essencial da Bíblia hebraica, que é o fato de ela ser uma literatura provocativa, uma literatura que suscita mais perguntas do que respostas. E nisso isso é um verdadeiro aspecto judaico das escrituras. Agora, quanto a Eva, ela não é apenas a primeira mulher a ser mencionada na Bíblia. Ela é a primeira mulher, a primeira noiva, a primeira esposa, a primeira mãe e também a primeira ela. Ela, a quem toda a literatura ocidental aponta o dedo, ela que carrega todas as culpas, ela, arquitentadora, arquipecadora. Quando a gente designa alguém com essa terceira pessoa do singular, de alguma maneira nós estamos rompendo com a totalidade desse ser. Nós estamos exteriorizando um aspecto desse ser e esse aspecto de Eva, essa ela, pode ser divinizado ou demonizado. Na Bíblia hebraica, Eva não é ela é designada como Zot, esta agora, esta aqui. E ela nunca está isolada, ela está sempre emparelhada com o homem.
estão condensados nesta. Os atributos mais que humanos, para usar, para parafrasear Nietzsche, o quê? O desejo, a liberdade, o desejo de liberdade, o desejo de romper com limites pré-estabelecidos e a possibilidade de superar, de se emancipar de um mundo mecânico dos instintos e também da passividade, que é a regra do paraíso, nessa história que nós vamos ler agora. Então, eu vou pedir para a B projetar um PowerPoint que, nesse PowerPoint, eu trago para vocês o texto... Obrigada, B. O texto traduzido, um dos melhores textos em português, que é o texto do Almeida, traduzido do hebraico no século XVI, mas muito reeditado ao longo dos séculos, e algumas palavras em hebraico transliteradas que eu vou explicar e que nos dão uma dimensão um pouco diferente da narrativa. Esse título me veio muito espontaneamente quando a Raquel propôs uma palestra, e depois eu vou explicar o que eu tive que pensar depois de propor esse título, o que eu queria dizer com a sagacidade da nudez. Por favor, Ben. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, essa é uma tradução universal. No hebraico, Adam, Afar, Min Ha'adamah. Adam, que designa aqui o humano e não o homem como gênero masculino. Deus forma o humano com pó da terra, e aqui nós vemos a correlação, a assonância entre Adam e Adamá, humano e terra. Ou seja, essa característica humana, a sua efemeridade, a sua insignificância enquanto pó da terra. E também o seu aspecto mais sublime, porque Deus sopra nas narinas do humano o fôlego de vida, Nishmat Chaim, e o homem passa a ser, e o humano passa a ser alma vivente, Nefesh Chaya. Aqui nós temos na palavra Nefesh e Neshama também, que é traduzido como alma. Alma a gente não entende direito o que é, mas no hebraico, assim como no ugarítico, e também no ugarítico, quer dizer, no canaanita e no acádico, essa raiz quer dizer expiração, ou seja, o locus dessa vida, a expiração, não inspiração, expiração, apetite, desejo e vida. Ou seja, o desejo está contido na própria potência de vida desse sopro humano. Continuando, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele, a tradução diz o homem, eu digo, o humano que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui nós temos essa imagem da árvore que volta em várias mitologias, a árvore que tem o poder
de regeneração. Então, é como um símbolo mitológico per si. A árvore da vida é designada em hebraico Etz HaChaim, árvore da vida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, no pensamento unitário do hebraico bíblico, quando você tem duas polaridades, isso expressa uma unidade. Ou seja, a árvore do conhecimento do bem até o mal, isso quer dizer a árvore de todo o conhecimento. Muito se escreveu sobre essa polaridade do bem e do mal, mas essa é apenas uma figura de linguagem que chama-se merismo, que existe também nas línguas ocidentais, e que é muito empregada na Bíblia hebraica. Bem, por favor. B, pode passar o slide? Rachel, você... obrigada, B. Pode ir o próximo, por favor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, na tradução humano, e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Aqui o hebraico é bem claro, e ele ordenou: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, aqui a gente tem a primeira fórmula social na Bíblia: não é bom que o homem esteja só. Em hebraico, não é bom que o homem seja só. Não é bom que o humano seja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, no português, que lhe seja idônea. Vejam, no hebraico está escrito... Essa é uma frase muito bonita, porque durante todo o capítulo 1 da Bíblia, na criação, Deus cria e ele vê essa criação, vayar ki tov. Ele santifica essa criação com essa percepção dele que isso é bom. E pela primeira vez ele diz, não é bom. E o que não é bom? Lotov. Lotov heyot ha'adam levado. Não é bom que o humano seja só. E'selo ezer kenegdo. Farei um auxiliar que se lhe contraponha. Ou seja, não há gênero aqui. A tradução já corrompe aqui, colocando uma auxiliadora. Não há gênero. Não é bom que o humano seja só. Deus fará para o humano um auxiliar que se lhe contraponha. Essa palavra ezer, que é auxiliar, pertence à esfera da santidade. É assim que o homem é designado, o homem justo que serve a Deus, que está alinhado a Deus, é designado como ezer. Sim, B, por favor. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-as ao humano para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem, o humano, desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Aqui nós temos o humano como, de fato, Ezer de Deus, auxiliar de Deus, colaborando na criação, uma vez que nome, na mentalidade oriental, bíblica em particular, denota a essência do ser. Então, o humano chama o nome dos seres viventes. E Deus deu... Desculpem.
deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o humano, todavia, não se achava Ezer Kenegdo, não se achava um auxiliar que lhe fizesse, que lhe contrapusesse. Então, vejam, ou seja, entre os seres viventes, o humano não encontra um Ezer. Não dá para criar. Então, o que faz Deus? Faz cair um pesado sono sobre o humano e este adormeceu. E toma uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A palavra em hebraico, tsela, tanto pode ser costela, que é a tradução é mais com a qual nós estamos mais familiarizados, mas pode ser lado, é um termo arquitetônico. Nós, quando há a descrição na Torá do tabernáculo, o lado do tabernáculo é designado como tsela. Então, nós podemos ler, fez o humano adormecer e tirou um de seus lados. Sim. Sim. E a costela, na tradução, que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Aqui nós temos... eu não disse a vocês o termo em hebraico para formar o humano do pó, mas o termo o verbo litzor, que como um ceramista modela algo feito de cerâmica ou no caso de pó úmido, de barro. Mas aqui, quando vai se construir, vai se formar uma mulher, o termo não é transformou-a, como está na tradução, mas vai benetatzela, e Deus constrói esse lado. O verbo também faz parte do escopo da arquitetura. Ele constrói essa costela ou constrói esse lado em uma mulher. Aqui eu vou pedir daqui a pouco para você passar o outro slide e depois voltar para esse, porque aqui eu vou fazer um parênteses para um midrash, ou seja, para uma exegese, uma nova história que se criou a partir desse momento, dessa frase, e construiu Deus a costela, ou o lado. Os sábios de Israel, na antiguidade, pegam esse verbo construir e falam como Deus construiu essa mulher. E respondem, Deus trançou os seus cabelos e a trouxe como uma noiva para o Adão. Isso me chamou a atenção, esse midrash tão bonito, essa imagem tão poderosa de Deus trançando os cabelos da primeira mulher, principalmente porque a primeira estatueta, a primeira manifestação artística tridimensional que nós conhecemos da religiosidade é exatamente uma estatueta de uma mulher grávida, e não se vê o rosto dessa mulher, mas ela tem seios e ventre e pubis bastante proeminentes. É uma estatueta de 11 centímetros que tem pelo menos 30 mil anos antes da Era Comum, pertence ao Paleolítico superior e foi encontrada numa caverna junto nas cercanias da cidade de Willendorf, na Áustria,
e apelidaram essa estatueta de pedra calcária de a Vênus de Willendorf. Por favor, Bé. Aqui vocês veem, para dar a dimensão para vocês do que é essa estatueta. Essa é a estatueta mais antiga do mundo. A próxima, por favor. Percebam que ela não tem rosto, mas olhem os cabelos dela trançados em forma de coroa em torno de sua cabeça. Pode ir para a próxima, por favor. E agora voltamos ao texto que nós estávamos lendo, por favor. Obrigada. E disse o homem, esta, Zot, como eu falei para vocês, esta, afinal, esta agora, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. No hebraico, aqui também há uma tentativa de fazer um paralelismo entre varão e varoa, para mostrar essa relação muito forte de assonância e de emparelhamento entre Ish e Isha. Ish, homem, Isha, mulher. Vejam que aqui nós temos um primeiro vínculo, que é o vínculo de espelho. Aqui, sim, nós temos diferenciação e limite. Ao deparar com uma mulher, define a si próprio. Esta é carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ao invés dos animais, e a ela dá-se o nome de Isha, porque foi tomada de Ish. E aqui nós temos a segunda fórmula social da Bíblia, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A tradução não contempla o hebraico aqui. O hebraico diz, e se une à sua mulher, vedavak beisto, e ele adere, ele se cola à sua mulher, e tornam-se uma só carne. Esse verbo davak também pertence à esfera da sacralidade. Um justo um justo adere a Deus. A aderência de um justo a Deus é um dos temas principais da Bíblia e da exegese bíblica, que se chama advekut. E aqui nós vemos, nem está no horizonte procriação, nem nada. O que é celebrado aqui é a força, o poder dessa união, dessa reunião, como base de toda a existência, maior até do que a família nuclear. Ou seja, aqui está celebrado o amor, essa aderência. E agora, uma vez criados, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O termo para nus, no plural, arumim, arum, ou arumá, no singular, o que esse termo nos leva, essa nudez nos leva ao próximo episódio nesse mito do paraíso. Sim, por favor, Bé. Obrigada. Mas a serpente, na verdade, esse mais aí está muito fora. A serpente era
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então vejam, Vanachash Arum, ou seja, a serpente era a mais desnuda, é novamente o termo nu, mas esse termo tem também o sentido, como nas as palavras bíblicas que têm sentidos entrelaçados, o sentido de sagaz, de esperto, de sinuoso. E o discurso da serpente contempla exatamente essa sua qualidade, porque é um discurso sinuoso, uma pergunta retórica. É isso que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. É muito interessante, esse é um artifício muito utilizado na Bíblia. Qual é o nível de conhecimento das personagens? Qual é o nível de conhecimento do narrador onisciente que compartilha o seu conhecimento com nós, os leitores, e nos torna cúmplice no ato da leitura? A mulher tem um horizonte muito imperfeito de conhecimento. Ela sabe que dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ora, a árvore no meio do jardim é a árvore da vida, não a árvore do conhecimento. Ela nem sabe o nome da que é a árvore do conhecimento. Ela diz, Deus disse, não ordenou. Ela repete o que a serpente falou. É assim que Deus disse e não ordenou. Essas mudanças, essas sutilezas são muito reveladoras na narrativa bíblica. Ela disse, dela não comereis, nem tocareis nele. Algo que Deus, quem conta aumenta um ponto, algo que ela supõe, algo que não estava no script, que não se pode tocar na árvore. Sim, B, por favor. Próximo. Obrigada. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vejam, aqui nós temos uma convenção bíblica que é extremamente importante, que é a palavra guia. Não é só a palavra-chave nessa perícope, nessa passagem, mas uma palavra guia que conduz a narrativa através dos vários episódios, unindo, alinhavando esses episódios e até livros distintos da Bíblia. Então, aqui nós temos o verbo saber e conhecer, que é um dos verbos mais importantes da Bíblia. Saber ou conhecer penetrar a essência. É assim que é designada também a relação sexual. O homem conhece a sua mulher e penetrar a essência no sentido de adquirir sabedoria e adquirir discernimento sobre algo. Então, a expressão abrir os olhos é conectar-se com outra dimensão da realidade, adquirir conhecimento. E sereis conhecedores do bem e do mal, e sereis sabedores do bem e do mal. Aqui está escrito, e como Deus, na verdade, no texto em hebraico está escrito que Elohim. Elohim designa o Deus cósmico, o Deus da criação, mas também designa seres sobrenaturais ou seres celestiais. Então, a tradução mais correta, quer dizer,
tradução mais correta, ambos os sentidos são possíveis. E como os seres celestiais, sereis conhecedores ou sabedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui eu me revolto contra a tradução, porque há um elemento que é crucial, leishá imá, ao seu marido, ao seu homem, junto a ela. Quer dizer, a omissão desse dado, desse advérbio, é muito, muito relevante. Ou seja, durante toda essa cena que se desenvolveu agora, se nós formos transpor esse texto para um palco, nós temos que colocar a outra personagem, o homem, ao lado da mulher. O homem está ao lado da mulher. Ou seja, aqui nós temos um vínculo relacional entre o homem e a mulher. Ela toma o fruto, ela come e ela dá ao homem que está ao seu lado. E ele também tem a escolha de comer. Abriram-se então os olhos de ambos. E vejam como o português, percebendo que estavam nus, quer dizer, percebendo não é exatamente sabendo, mas o termo em hebraico é sabendo, exatamente para dar força conjuntiva a essa passagem. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Há muita especulação sobre qual seria o fruto do paraíso. Na minha opinião, deve ser a figueira, porque se o paraíso o Éden era exatamente o jardim dos prazeres, a lei era zero esforço, total passividade, eles não iam correr de uma árvore para outra para pegar a figueira. Ou seja, as folhas da figueira provavelmente estavam lá embaixo e eles fizeram cintas para si. Mas essa é a minha percepção. Geralmente, na tradição judaica, essa árvore seria uma videira, e na tradição iconográfica da Renascença seria a maçã, né? A famosa maçã. Sim. Em momento nenhum, o texto bíblico revela que árvore é e que fruto é. Nem figueira, nem videira, nem maçã. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eirá. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por Ixá, por mulher, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, aqui ele se excusa duplamente. Culpa Deus e culpa a mulher. Sim. Por favor, Bé. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O verbo hebraico isiene é um verbo que se usa em relação à usura, a quem pratica a usura. Não é nem enganou e nem seduziu,
mas me conduziu de uma maneira não muito retilínea. Então o Senhor Deus disse à serpente: agora começa punições e maldições. Na Bíblia, a bênção é sempre uma elevação de status e a maldição uma redução de status. Deus diz à serpente: visto que isso fizeste, Arur atá maldita és. Aliás, serpente em hebraico é masculino. Entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Vejam, o pó, como pó da terra, o pó é o elemento mais reles, mais insignificativo de todos os elementos do universo na concepção bíblica. Então, essa serpente, que é um ser guardião de uma árvore, que está num portal que é dotado de sagacidade, e nas mitologias do Oriente Médio Antigo, a serpente é sempre desenhada como um ureus, ou seja, uma serpente alada. Ela vai ser o mais reles dos animais. Ela vai rastejar sobre o ventre e comer pó. O pó aqui é também fio condutor durante toda essa narrativa no paraíso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, a cumplicidade entre a serpente e a mulher vai ser transformada em hostilidade, em inimizade, redução de status. O descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar também é o ponto mais grosseiro, mais inferior do corpo humano na concepção bíblica. Então, a serpente só alcançará até o calcanhar, enquanto que os descendentes da mulher poderão lhe ferir a cabeça. Próximo B, por favor. Vocês já repararam que a serpente recebe uma maldição, mas a mulher, Deus disse, não há nenhuma maldição aqui. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Eu queria trabalhar um pouco o hebraico aqui. Arbe, multiplicarei, itzvoner, veroner. Seus esforços e suas gravidezes. Be'etzev, com esforço, teldi banim, darás à luz a filhos. Ou seja, a punição da mulher está no elemento que se contrapõe a benesse de viver no paraíso, que é a ausência de esforço. Então, ela, com esforço, dará a luz aos filhos. O termo etzev e itzavon são termos derivados da mesma raiz de 3 consoantes, isso aqui está aqui embaixo, no hebraico. Etzev também pode ser interpretado como tristeza, mas nesse contexto ele está relacionado pela lógica e pelo mesmo radical a esforços. O seu desejo será para o seu homem e ele te governará.
Ou seja, o desejo da mulher, que era livre, porque a mulher não tinha fome, a mulher não tinha sede. O desejo dela era livre de qualquer necessidade, como deve ser o desejo. O desejo dela era exatamente o seu sopro de vida, a sua vitalidade, a sua potência de vida. Não será mais dela, será direcionada ao marido, ao seu homem, e ele te governará. Aqui nós vemos que a cumplicidade da mulher e do homem também é transformada em hierarquia. E que a hierarquia, nessa célula conjugal, onde o homem domina a mulher, como está escrito, faz parte da punição, faz parte da redução de status e não da ordem. B, por favor, próximo. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, nós vemos a repreensão, a punição a Adão. Visto que atendeste a voz da tua mulher. Ouvir a voz, no hebraico bíblico, é um termo técnico para obedecer. Então, você obedeceu à voz da sua mulher e não à minha. Quando eu ordenei para ela não comer o fruto, a terra, então, é amaldiçoada. Em fadigas, em hebraico, beitzavon, o mesmo termo em relação à mulher. Ou seja, o fio condutor aqui é o esforço. Com esforço comerás todos os dias da sua vida. A terra que Deus plantou como um paraíso, onde havia somente árvores boas de se ver e árvores com frutos deliciosos, produzirá cardos e abrolhos, ou seja, a terra será estéril. E com o suor do rosto, que é exatamente com esforço, o homem comerá o pão até que ele retorne à terra da qual foi formado, e novamente o elemento pó, a efemeridade do humano, o mesmo elemento que caracteriza a punição à serpente, e ao pó tornarás. Sim, obrigada. E agora a gente chega ao nome da mulher. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. No hebraico, além de ser muito mais bonita, é um pouco distinto. Vaikra Adam Shem Ishto Chava. E o homem chama o nome de sua mulher Chava. Que essa partícula é importante. Porque Hiaita Emkol Chai, porque ela era mãe de todo vivente. Vejam, existe uma anterioridade nessa partícula, porque ela era mãe de todo vivente, um atributo de Eva, e inclusive um epíteto das deusas mães da antiguidade,
Adão dá o nome da sua mulher, Havá. Havá, Eva, não quer dizer nada, mas Havá quer dizer vida, propagadora de vida. Tanto que a Septuaginta, a tradução em grego, vai usar Zoe, propagadora de vida. Então, vejam, enquanto o nome do homem permanece Adam, ou Adão, que remete ao pó, que remete à sua efemeridade, o nome da mulher, da primeira mulher, Eva, remete à vida, às futuras gerações, essa história que vai se desencadear sem fim. Sim. Obrigada. Fez o Senhor vestimentas de peles para o homem e a mulher e os vestiu. Novamente, Deus tomando um cuidado com eles. Então, disse o Senhor Deus, e aqui a gente tem um diálogo, Deus está falando com outros seres celestiais. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, ou seja, conhecedor. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vejam que coisa interessante essa ironia no final dessa história do paraíso. Os humanos, uma vez detentores do conhecimento, sequer supunham ou desconfiavam que eles poderiam, como diz Deus, lançar mão com facilidade e comer também do fruto da outra árvore, da árvore da vida, e viver eternamente. Tudo que eles conseguem perceber, tudo que eles conseguem saber, é que eles estão nus. Ou seja, eles não conseguem nem imaginar o potencial do seu conhecimento, mas apenas se dar conta da sua condição humana mais básica, que é a sua nudez. E aqui essa ironia arremata o texto e nós ficamos pensando, assim os humanos vão estar na história, na realidade, fora do mito, fora do paraíso, com um horizonte sempre imperfeito de conhecimento e talvez sempre dependentes de Deus para vesti-los com peles. Eu fico aqui com a leitura do texto. Obrigada, Bê. Deixa eu ligar. Então, assim, eu estou abrindo só o meu microfone. Quem tiver pergunta, eu vou pedir, por favor, que escreva no chat para eu poder organizar e não ter repetido. Enquanto isso, eu estou agradecendo e externando sempre a minha admiração. Acho que a gente, por mais que a gente já conhece essa história, saiba o fim da história, a gente nunca conhece essa história. E a Suzana sempre aponta novos lugares, né? Novas leituras, novas formas de entender essa conversa. Acho que teria vários lugares que eu poderia pegar, e essa personagem
para mim, acho que era uma das coisas que antes da conversa eu estava comentando com a Suzana, Eva, ou esse lugar do paraíso, afinal, o texto todo da Bíblia faz sentido na minha vida porque eu consigo me guiar por ele. Então, em todos os momentos, em todas as situações, sempre não é um xingue, não quero que vocês me entendam mal, mas eu sempre consigo encontrar um paralelo com o que eu estou vivendo e ter como um guia, ter como uma orientação. E Eva, eu copiei, eu tive assim a chutzpah, né, o atrevimento de copiar as palavras que a Suzana falou, quando ela fala assim, zot, né, ela representa o desejo da liberdade, de romper limites com o mundo mecânico, que é a regra do paraíso. Acho que todos nós, quando estamos aqui limitados, em isolamento, sem poder ver os nossos amigos, estamos aqui quando os nossos limites são essas telinhas e a gente tem essa família, esse único representante da humanidade, que é aquele que convive conosco, e a gente quer romper esses limites, né? Essa Eva, quando a gente quer comer esse fruto de conhecimento de tudo, e quando a gente às vezes fica com vontade de, ou não sabe mesmo, foi ele disse ou ele mandou? Como é que é essa regra? Ou essa explicação, e a gente precisa voltar para o texto e saber se é protocolo ou se e que a gente vive o nosso dia a dia tão cheio de regras, e você traz essa análise do texto que, de uma forma como você traz, eu fico lembrando assim, puxa, Rashi fala isso tanto, e você traz de uma maneira que já nem é Rashi, nem é Rambam, nem é Amida, mas você traz na própria já tradução desse texto, e assim, é uma gratidão infinita por trazer esse sentido, para poder fazer uma releitura do hoje, né, desse casal, que ao mesmo tempo, como o Rabino Bonder, já que a gente está aqui no Midrash, ele fala essa nudez essa serpente que era astuta e nu, mas o Rabino Bonder, 2, 3 livros dele que agora me passam na cabeça, ele insiste muito, fala assim, da nudez e da vulnerabilidade, quando elas andam juntas, né, e como que a gente associa na nossa vida esse estar nu e o estar vulnerável. Então, acho que eu trouxe aqui esse agradecimento e estou vendo se tem alguma pergunta de trazer aqui abordagem profunda. Assim, poderia comentar sobre a parte que fala a partir de agora o homem dominará a mulher? Nossa, Rachel, novamente, obrigada pelas suas palavras. Eu realmente proponho uma reflexão sobre isso, de ver o texto alinhando o homem e a mulher, alinhando essas duas metades, enaltecendo essa união ou reunião com o verbo davak, e punindo essa relação, rebaixando essa relação, esse emparelhamento com a hierarquia. Quando eu me atrevi a dizer a hierarquia é parte da punição, isso está no texto, mas não é ordem. Eu proponho essa reflexão. Será que isso é ordem? Isso é uma ordenação justa ou até factível de duas metades equiparadas, por uma ser ézer da outra?
E a hierarquia vem se interpor nessa harmonia primeira. Então, o texto bíblico constrói o tempo todo esse alinhamento e essa parceria, até a tradução omite em alguns momentos, mas apenas para ser esfacelada pela hierarquia, que é um rebaixamento de status e que é uma punição. Eu proponho refletir a esse respeito. Se nós pensarmos hierarquia não é ordem, hierarquia é punição, eu acho que tem samba aí. Creio que todas as mulheres e todos os homens presentes vão de concordar. Raquel, seu microfone, Raquel. Claro, tá, desculpa, eu fui falando. A Neca traz um questionamento, ela coloca assim, e sobre a parte que o texto fala, será um de nós ou como nós? O que ele quer dizer? Tornar-se Deus? Na Bíblia hebraica, a ideia, na verdade, é uma ideia pan-oriental em outras teologias antigas, de que Deus é um, mas Deus não está sozinho na esfera celestial. Ou seja, há seres celestiais, eles são chamados de Elohim, em algumas instâncias, eles são chamados de Bnei HaElohim, filhos de Elohim, em outras instâncias, e chamados de mensageiros, Malachim, que são anjos. Então, essa ideia de uma assembleia celestial existe em vários livros da Bíblia hebraica. Aqui, tudo leva a crer que serão como seres celestiais, porque no monólogo de Deus, Deus está falando no plural. Então, Deus está falando com quem? Um de nós. Echad meitanu, um de nós. Quer dizer, nós, seres celestiais. Então, esse conhecimento, aí está a grande ironia, esse conhecimento superior, esse conhecimento divino, leva os humanos apenas a perceber a sua humanidade e não o seu potencial. Percebam a grande ironia. A Bíblia hebraica o conjunto de textos da Bíblia hebraica é o conjunto de textos mais irônicos que eu já li em minha vida. Uma ironia muito sutil, muito bem construída. E que essa ironia também é uma maneira de expressar a tensão dialética que existe o tempo todo na Bíblia hebraica entre a vontade revelada de Deus, ou a vontade ou as ordens de Deus, e a liberdade dos humanos, o livre-arbítrio. O tempo todo, a tensão entre um e outro é o que forma a história de Israel. E também há nessa tensão dialética uma densidade psicológica muito aguda na caracterização dos personagens. E talvez seja por isso que essas histórias, que não são as melhores histórias do mundo, nunca sejam esquecidas. E sejam sempre relembradas, e sejam sempre reatualizadas através de outras histórias. Tem duas perguntas aqui que vão um pouco no sentido do que você também está trazendo.
uma delas no sentido que a Thaís fala que se já sabia Deus sabia que o fruto ia ser comido na árvore, então quando ela come já não tem essa questão do livre-arbítrio onde que está. Eu estou interpretando a pergunta dela, mas entendi que seria nesse caminho um pouco do que você está trazendo. E a Rosita pergunta assim, se Deus, quando designa, né, diz o homem, como humano, e ao criar a mulher, ele se refere a ela como uma auxiliadora, ele já não pressupõe, se ela é uma Ezer Kenegdo, né, alguém que vai ajudar, já não pressupõe ali uma submissão? Não, não. Então, essa tradução do Ezer, né, como auxiliador, um auxiliar, não há nenhuma a parceria. E o advérbio kenegdo, frente a frente, ou em contraposição, também é uma dimensão espacial de parceria. O tempo todo parceria. O que é interessante é que não é no feminino. Não é no feminino. E a outra pergunta, Rachel, já não lembro. Era na questão se quando fez o fruto proibido já não sabia que ia comer, né? Essa é uma questão, eu entendo essa questão da onisciência de Deus. Deus sabe tudo. Mas vejam, o humano dotado com esse sopro, essa nishmat haim, esse sopro de vida que não é estático, que é essencialmente dinâmico. Ele é dotado de algo divino que, no entanto, lhe dá a possibilidade do livre-arbítrio, lhe dá a possibilidade de se movimentar de acordo com a sua individualidade nesse cenário, nesse mundo de Deus. Existe um midrash interessante, por que Deus criou o mundo e os humanos? Porque ele gosta de histórias. Ou seja, porque a história é exatamente o quanto de liberdade o humano de fato dispõe no mundo onde Deus é onisciente. Também eu creio. A Sila também pergunta em que momento se dá essa ruptura na clareza dos papéis entre Adão e Havá? Se o texto é claro nesse momento da ruptura dos papéis. Eu vejo ruptura na resposta de Adão. Eu vejo ruptura quando ele diz: a mulher que você me deu como mulher. Me deu. Aqui eu vejo realmente uma ruptura. Mas na célula, mesmo com a hierarquia, vejam, mesmo a relação de hierarquia é um vínculo relacional. É um vínculo. Eles não estão dissociados. Eles são partícipes da mesma estrutura, embora com relações hierárquicas. Então, eu não creio que há uma ruptura aí. Há uma diferenciação, se impõe uma diferenciação, com toda certeza. Agora, vejam que, já indo para um contexto mais amplo, a mulher que é chamada, não nessa narrativa, mas ela é chamada Nekevá, o feminino diz respeito ao orifício que tem a mulher. Ela é orificiada. Essa natureza da mulher, ela impõe
várias restrições. A natureza de ser uma porta de entrada, a natureza de poder gerar e poder fazer existir, porque ela pode gerar, mas se ela não tem um orifício, ela não faz existir. E esse processo também inclui um grande tabu mundial, que é a menstruação, que são duas valências de vida e de morte associadas num só fenômeno. Então, a própria natureza da mulher é muito complexa e assim como a relação sexual, que está designada por um verbo totalmente sacralizado, também a menstruação vai ser designada em termos de pureza e impureza ritual, e vai ser fonte de poder e, portanto, fonte de perigo. Como disse a Zichrona Levrahá, já falecida, a antropóloga Mary Douglas, onde há perigo, há poder, onde há poder, há restrição. Quem diz ordem, diz restrição. E por isso tantas restrições são impostas na Bíblia hebraica, fora da Bíblia hebraica, em geral, à mulher, à relação sexual e a todas aos fenômenos desordenados, como o desejo sexual, a relação sexual, como morte, como parto, todos fonte de impureza ritual. Então, nós não podemos colocar uma ruptura. Na verdade, ao incluir toda essa fenomenologia feminina dentro da ordem ritual, mesmo como uma situação contingente de impureza, isso quer dizer inserção da mulher. Tem aqui, eu só vou pedir assim, por causa da hora, tem muita gente que já precisa sair, então vou fazer as duas perguntas que estão aqui ainda no chat e vou pedir desculpa se depois ficar alguém que eu não vou conseguir perguntar. Tem o Alexandre, que ele coloca, como Eva teria dito que a árvore do conhecimento ficava no meio do jardim por conta de um desejo prévio desfocado, de testar os limites da restrição divina, ou, por outro lado, a centralidade da árvore da vida e o fato dela não ter sido proibida aos humanos seria uma indicação de um segredo, de comer da árvore da vida estaria incluído nesse fruto, né? Você teria o conhecimento do bem e do mal sem desobediência. O que o enigma não seria, então, entre perceber ou não perceber o jogo no processo educativo para com seus filhos? Como é a última questão? O processo educativo? O enigma de comer ou da árvore do conhecimento versus a árvore da vida. Por isso que eu li essa pergunta, porque eu também estava tentando entender melhor. O que eu entendi assim, entre o jogo dela ter dito, né, que a árvore do conhecimento ficava do meio, então, aquele jogo, e entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento seria esse jogo do processo educativo de percepção, de falar, estaria aqui um outro pano de fundo desse Deus que controla tudo e que tem um propósito. Foi mais ou menos isso que eu entendi que o Alexandre teria dito a pergunta dele. Desculpa se não é exatamente isso. E depois o Natan também pede para que você diga se o texto quer nos transmitir algo sobre a origem do bem e do mal, além dos merismos, né, da totalidade. Alexandre, eu tenho que
eu teria que perguntar a você o que você está perguntando. Ele está querendo levantar a mão, eu mas eu não sei se a gente consegue abrir o microfone dele. Respondendo a outra eu pergunta... acho que eu consegui ativar, foi possível? Podem me ouvir? Sim, diga. Em primeiro lugar, agradeço a palestra, parabéns, maravilhosa palestra, muito obrigado mesmo. Creio que estamos todos muito satisfeitos com a palestra. Bem, bastante em resumo, havia duas árvores, uma proibida, uma não proibida, mencionada, centralizada, mas não proibida. Talvez como se fosse um jogo. Talvez se a mulher, se Eva e o homem, Adão, tivessem comido da árvore da vida, mesmo sem haver uma ordem para que fizessem isso, em hipótese, isso talvez incluísse nessa vida, a árvore da vida, algo misterioso, eles eram vivos. Então, por que comer da árvore da vida se já tinham vida? Será que, eventualmente, não é no jogo onde, comendo da árvore da vida, estaria incluído nesse processo a assimilação de todo o conhecimento e de uma maneira que não precisaria passar por essa experiência tão complicada de fazer a escolha por si mesmo? Não que Deus não desse essa liberdade de escolha, mas seria um processo mais rápido e muito menos complicado se o acesso à árvore da vida já lhes desse todo esse conhecimento sem o elemento do risco da desobediência. Bem, é um tema complexo. Agradeço a atenção. Sim. Vejam, as duas árvores é proibido, foi ordenado não comer das duas árvores. Embora o texto não diga exatamente, o texto diga que a árvore da vida está no meio do jardim e que a árvore do conhecimento é proibido comer o fruto. A árvore da vida no meio do jardim constitui uma possibilidade ou uma impossibilidade, melhor dizendo, porque confere mortalidade a quem foi criado a partir de matéria orgânica, de pó da terra. Então, são várias elaborações dizendo que eles viveriam para sempre no paraíso se não tivessem desobedecido. Mas, uma vez feitos de material perecível, eles teriam perecido. Então, não se trata, na Bíblia hebraica, do que as várias outras mitologias focalizam, a imortalidade. O intuito didático dessa passagem é, talvez, mostrar que o humano perecível feito de pó, mais animado pelo sopro divino, está fadado, talvez, a exercer essa liberdade, a exercer essa dinâmica que é natural em seu sopro divino e que é antinatural essa obediência sem transgressão, e que todas as regras no paraíso são divinas e que todas essas regras são passíveis de serem desobedecidas. Então, colocar no polo vida eterna, mortalidade, obediência e desobediência é, de novo, colocar, talvez, o bem versus o mal, duas polaridades que no pensamento bíblico não se coadunam essas polaridades. Há uma coisa muito mais sutil. Como não transgredir? Como não transgredir? Posto que a alma é sopro, posto que a alma, como usando uma expressão de Ésquilo, atreve-se a saber. A alma é atrevida,
potência, é vitalidade, é o que está no nome de Havá. Então, na verdade, essa dualidade do humano entre pó e sopro divino é o grande drama humano. Como não transgredir se você está animado por esse sopro que quer conhecer, que quer saber, que é o que eles conseguem. Mas aí o texto ironiza. Tanto esforço, como você falou, não podia ser mais fácil. 2 em 1, já comia do fruto do conhecimento e da vida. Mas o humano nem contempla, ele não busca em nenhum momento na Bíblia hebraica, e ao contrário de outras mitologias, ele não busca a imortalidade. Ele não busca a imortalidade. Ele tenta fazer as pazes com a sua mortalidade e fazer as pazes com esse sopro que o anima e que, no entanto, o leva a transgredir. O grande piadista aqui é Deus. A outra pergunta eu já esqueci. Esse era... não é sempre o piadista, mas, enfim, se a gente quiser contar piada. Se o texto quer nos transmitir algo sobre a origem do bem e do mal, para além do merismo. Essa era a pergunta. Existem textos, existem como os provérbios, que têm uma didática muito clara. Meu filho, faça isso, isso é o bem. Meu filho, faça aquilo, isso é o mal. Aqui no texto, eu não vejo nesse texto essa polaridade. O que eu vejo novamente, através da ironia, quando Deus diz a Adão, por que ouviu a voz da sua mulher? Então, eu amaldiçoarei a terra por sua causa. Ou seja, porque ouviu a voz dela e não ouviu a minha voz quando eu ordenei não comer. Isso poderia parecer algo... é uma transgressão, um pecado ouvir a voz da sua mulher. Mas logo, logo adiante, Deus diz a Abraão, tudo o que Sara disser, ouça a sua voz. Então, me parece que a ambiguidade do hebraico, ela tem um papel muito peculiar nesse texto do paraíso, e aí nos leva a uma questão realmente da Bíblia hebraica, que é muito difícil a gente isolar um texto e analisar o texto isoladamente, porque ele faz referência, ele está vinculado a vários outros textos. Como isso? Porque você ouviu a voz da sua mulher, em algumas palestras, as pessoas já disseram, porque não pode se obedecer à mulher, porque é uma coisa já dentro de uma visão assim, sei lá, baseado nesse texto. Então, baseado no texto em que Abraão deve ouvir tudo o que Sara disser, então a gente tem o oposto. Então, se esses livros foram escritos por homens inspirados por Deus, buscando a palavra de Deus, e pessoas se dispuseram a acreditar que constitui a palavra de Deus, conferindo sacralidade a isso, então é realmente um livro que desafia essas categorias de bem e do mal, e de certo e de errado. E talvez essa seja a maior lição que está na Bíblia hebraica, e que a exegese, a interpretação, não teve o mesmo jogo de cintura, não teve, como eu digo, o mesmo senso de provocação, não teve a mesma liberdade da Bíblia hebraica ao tratar questões tão
essenciais, como obediência e desobediência a Deus, e como bem e mal e outras questões desse gênero. Eu acho que só que estão me lembrando, que parece que eu esqueci uma pergunta com relação ao título, né, que você trouxe sobre a sagacidade da nudez, né? E aí acho que fica bacana para a gente encerrar, até pelo tarde da hora, assim, você, em poucas palavras, o resumo, assim, essa sagacidade, essa nudez. Pode falar. Esse título foi um pouco poético, né? E baseado na mesma palavra, rom, nudez. A nudez é a sagacidade, mas talvez esteja nesse texto também a questão de que sagacidade não é conhecimento, de que a sagacidade só leva à condição de nudez, a esse reconhecimento dos humanos de que eles estão nus. E não leva ao conhecimento que, na verdade, Eva traz o conhecimento para o mundo. E que conhecimento Eva traz? Que conhecimento ela traz? Porque a gente não pode, como diz a Raquel, continuar, mas logo, logo, já fora do paraíso, o homem conhece a sua mulher, Havá, Adão conhece a sua mulher, Havá, e ela, então, engravida e dá à luz, e ela clama o nome do filho. E ela diz, Kaniti ish et Elohim. Ela diz, formei um homem junto com Deus, e dá o nome dele Caim, que quer dizer fundamento. Esse é um conhecimento basilar na Bíblia hebraica, que tudo que o humano pensa poder adquirir por só é, na verdade, um presente de Deus. E, principalmente, essa questão que aflige tantas culturas, que é o desconhecimento de como se dá esse processo invisível de gestação e de fertilização da mulher. Então, de cara, Eva traz esse conhecimento, e ela é a única mulher em toda a Bíblia hebraica, que sai em toda a literatura religiosa da antiguidade, que se coloca em relação de parceria com no nascimento do seu filho. Então, ela de fato trouxe conhecimento, não o conhecimento do bem versus do mal, mas o conhecimento ao nosso mundo. E acho que aqui não dá, né? Acho que é o melhor fechamento que a gente podia fazer, né? A mulher, o feminino, depois daquela imagem, então, primeiro, assim, muito, muito agradecida da imagem daquele feminino sagrado, poderoso que você trouxe para a gente, a coisa mais linda, assim, gratidão imensa. E esse lugar que você termina hoje trazendo essa mulher parceira de Deus, com conhecimento, né, diferente de sabedoria, né, é um conhecimento do que um conhecimento da vida, vamos dizer assim, que eu poderia, como você colocou aqui, acho que é um lugar que não é o que a gente ouve quando nesse relato do paraíso, com a serpente, com
após comer o fruto, não é o lugar onde a gente está acostumado a ver, onde colocam a mulher, não é como uma parceira de Deus com o conhecimento da vida. Então, acho que quem pôde fazer parte conosco desse estudo aqui te deve assim esse nosso muito, muito, muito obrigada. Foi uma delícia. Eu queria agradecer também ao Felipe e à Benícia por propiciar também tecnicamente esse lugar. Obrigada. E mais uma vez o Midrash por nos convidar e oferecer a casa para que a gente pudesse estar aqui. Obrigada a todos vocês, super boa noite, assim, e sem gratidão só nesse momento. Presente, né? Cuidem-se e estejam preservados e que vocês tenham um Pessach de liberdades e conhecimentos. Sabedoria também. Tchau, boa noite. Muito obrigada a vocês. Até o próximo encontro. Tchau, Bê. Tchau, Rachel. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada.